nossa mãezona, né? Cuida da gente todos os dias, cuida dos atletas, das famílias dos atletas, e está integrado hoje a nossa comissão técnica. Ela não pôde estar aqui presente, mas eu sei que ela está assistindo. Então, tia Rose, estou mandando um beijão aqui ao vivo para você, tá? E, Juan, por favor, então passo aqui a palavra para o Juan. Depois, gente, da palestra do Juan, a gente vai para o coffee. Mas vai ter um sorteio aqui dos brindes do clube, que não é sorteio, é um desafio que eu vou fazer para vocês. Obrigado, Eli. Boa tarde a todos. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de expor o nosso dia a dia para as pessoas, né? O futebol, ele é um ambiente muito restrito, às vezes, né? As pessoas têm o conhecimento, visualizam, o treinador visualiza os jogadores, mas a fisiologia, ela fica aqui atrás, ó, atrás das cortinas, enquanto o espetáculo acontece, né? Mas é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? O meu objetivo é demonstrar o que é o setor de fisiologia dentro de um clube de futebol e quais são os links que é possível fazer com as outras áreas, né? A odontologia, a nutrição, a preparação física, a medicina. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, precisamos demonstrar quem compõe o setor de fisiologia hoje no Coritiba Futebol Clube. Eu, professor mestre Juan Conde, sou responsável pelas categorias de formação, as categorias de base, né? E o professor doutor Luiz Novak, que é responsável pela categoria profissional. E aí, o que realmente é o fisiologista? Qual é a atribuição do fisiologista? Quando se fala em fisiologia, né, muita gente vem de cara e lembra dos testes físicos, testes fisiológicos. É a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas. Ou confunde com o médico ou com o preparador físico. Isso é bem comum também. Então, se nós pudéssemos conceituar, né, a atribuição do fisiologista, seria coletar, interpretar e disseminar as informações que nós temos dentro do clube para as áreas que competem saber aquelas informações, né? Atendendo sempre às demandas da comissão técnica. E aí, os testes físicos e os testes fisiológicos, eles são apenas uma das atribuições que nós temos, né? Que é muito importante, muito relevante, mas nós temos outras também muito fundamentais, que é controle da carga de treinamento. O Renan fez uma explanação mais micro daquilo que nós fazemos, ele foi direto nas questões das sessões de exercício, né? Mas sim, a gente faz essa gestão da carga de treinamento, o que é importante atingir para cada dia. Nós vamos conversar mais sobre isso. Também planejar os ciclos de treinamento junto com a comissão técnica, a avaliação da recuperação pós-jogo, planejar estratégias de recuperação. Também, o setor de fisiologia é um setor que detém muitas informações, então nós somos muito consultados para diversas outras decisões de diversos setores do clube, inclusive decisões a nível de logística, até de contratação de jogadores, né, a aceitação de alguns jogadores. Tem algumas informações que são consultadas no setor de fisiologia. Vigilância tecnológica, né? O nome é bem sugestivo também, mas lá no final da apresentação vai ficar bem claro o que é vigilância tecnológica. Tudo isso são atribuições do setor de fisiologia. Vamos começar falando do que é mais habitual para a maioria das pessoas, né? Questão dos testes. Por que testar no futebol? Qual que é as motivações para a gente testar no futebol? Primeiro de tudo, quando eu vou fazer testes, eu vou conhecer qual que é o estado de treinamento atual daquele atleta. Vou aplicar um determinado teste, né? Vou fazer uma comparação do resultado que eu obtive com alguma classificação, seja ela na literatura, seja ela por banco de dados do próprio clube, que é o que nós já temos hoje no Coritiba Futebol Clube, já há algum tempo.
nós construímos um banco de dados bem extenso já de resultados de teste. E aí eu consigo, ao aplicar um teste, comparar o desempenho do atleta com o resultado de outros atletas que já passaram pelo clube com dados do próprio clube. Isso facilita muito, porque a metodologia que nós estamos empregando no nosso dia a dia, eu vou comparar o resultado dele com uma mesma metodologia, e não com uma metodologia que eu estou adquirindo de algum estudo que muitas vezes eu não vou conseguir reproduzir aquela mesma metodologia, né? Então, isso facilita bastante. E aí eu vou saber se aquele atleta está num estado de treinamento bom, ruim, regular, né? Porque eu tenho essa classificação. Também é possível avaliarmos a evolução física do atleta, tanto quando eu submeto ele a um ciclo de treino, então eu posso fazer uma avaliação pré, né? Faço um treinamento com aqueles atletas e reavalio. E aí eu posso ver se ele melhorou, se ele piorou, se ele manteve o resultado. E outra coisa que é interessante também, quando se fala em evolução, principalmente nas categorias de formação, nós temos o atleta, nós acompanhamos ele durante muitos anos. Normalmente, nós temos atletas que passam ali nas categorias de base, lá do sub-11 até o sub-20. Então, vejam quantos anos esse cara passa com a gente lá. E aí eu consigo ver o crescimento dele, ver como esse atleta está melhorando a velocidade, como ele está melhorando a potência de membros inferiores. Então, eu consigo acompanhar ele de uma maneira muito próxima e muito fiel. E também entender as características físicas dos atletas. Tem algumas posições de jogo, por exemplo, que levam em consideração algumas variáveis que são fundamentais. E aí eu vou dar um exemplo dos laterais, né, e dos atacantes de beirada, que exige muita velocidade. Então, quando eu faço um teste de velocidade dentro de um grupo, eu vou identificar aqueles que são mais rápidos e posso ir direcionando aqueles atletas mais rápidos para esse tipo de posição, porque essa característica é muito valorizada nessas posições, né? E aqui, então, um dos nossos modelos de relatório, para composição corporal. Dá para ver claramente uma melhora na massa magra, que é a barrinha mais escura, né? A barrinha verde escura ali. O atleta lá em janeiro de 22, né? Quase fevereiro de 22, tinha 57,9 quilos de massa magra e em abril ele passa a ter 60,5. É um tipo de informação muito relevante para a preparação física e muito relevante para o setor de nutrição. Uma informação que nós coletamos, né, o setor de fisiologia coleta, mas que rapidamente é disseminada para os setores competentes, e aí a gente vai avaliando, né, se aquele efeito da suplementação que a Cris falou na apresentação dela, se isso está sendo efetivo, se o programa de treinamento de hipertrofia que a preparação física está propondo para aquele atleta, se isso está sendo efetivo, né? Da mesma maneira que eu identifiquei aqui que o atleta teve uma elevação de massa magra, eu posso identificar que o atleta está tendo uma elevação de percentual de gordura. E aí também entra lá com a Cris, né? E ela rapidamente já vai agir em cima disso, vai propor um trabalho específico para aquele atleta para que ele reduza a gordura dele. Outro modelo de relatório de salto vertical compete muito, por exemplo, ao setor de fisioterapia, saber isso aqui, porque eu posso fazer, os atletas eles são avaliados, né, de maneira recorrente, então eu sei quanto o atleta tem habitualmente de salto vertical, por exemplo, e quando ele machuca, antes de ele retornar, um dos testes que nós fazemos é o salto vertical. Se ele está saltando uma altura parecida com a que ele saltava antes de ele lesionar, é mais um indicador que me dá um pouco mais de segurança também para que ele avance nos processos da transição para o retorno da atividade esportiva. Mas a gente pode também fazer uma diferenciação das categorias de formação e da categoria profissional em relação aos testes.
Nas categorias de formação, quais são os testes que a gente utiliza? Composição corporal, aqui tem estatura, peso, né? Também nós fazemos as dobras cutâneas, que permite calcular o percentual de gordura, e também a estatura sentado, né? A estatura troncocefálica, que me permite calcular o comprimento de membros inferiores, e aí todas essas informações, elas são lançadas numa equação matemática, e aí eu posso até predizer a... Obrigado. E eu também consigo predizer a estatura final do atleta, né? Se eu consigo predizer a estatura final do atleta, puxa, isso é uma informação muito relevante, por exemplo, para algumas posições também, da mesma maneira que para laterais e atacantes de beirada a velocidade é fundamental, para goleiros e zagueiros a estatura é fundamental. Então, se vem um atleta fazer uma avaliação, por exemplo, né, para goleiro, aí eu identifico ali que a projeção de estatura dele não é muito boa, não é o que se espera. Eu já chego para o preparador de goleiros e repasso essa informação, e aí fica com ele a decisão, né? Se o cara for muito fenomenal, ele vai ser aprovado de qualquer maneira. Agora, se ele for seguir uma normalidade, possivelmente não vai dar para ele. E do outro lado, né? Se o atleta já tem uma projeção de estatura muito boa, existe a gente olha para aquele atleta com olhos de possibilidade, né? Também, salto vertical como indicador de potência de membros inferiores, teste de sprint de 30 metros como indicador de velocidade, e para resistência aeróbia, o Yo-Yo Intermittent Recovery Test, que é um teste de vai e vem, né? E aí a gente olha aqui para a categoria profissional e vê que tem composição corporal. Aqui já não cabe mais aquela questão da predição de estatura, porque os atletas já são adultos, todos já formados, então o atleta é o que ele é, né? Que é mais relacionado a peso e composição corporal mesmo, né? Fracionamento do peso corporal em massa magra, massa de gordura, percentual de gordura, e também salto vertical, da mesma maneira que nós usamos na categoria de formação. E aí você pode estar se perguntando, né, poxa, por que se faz menos testes na categoria profissional? Será que não é interessante a gente saber a velocidade e a resistência dos profissionais também? Não tenha dúvida de que sim, né? Só que no futebol profissional não tem tempo de você parar para ficar testando testes de campo, né? E não há como negar, existe um certo risco envolvido, por menor que seja. Então, é muito importante pensar muito bem os dias que você vai fazer determinados testes de campo e se eles cabem. E aí é que está o problema, normalmente não cabe, porque, a exemplo da semana passada, nós jogamos 3 jogos em 7 dias, né? Então, não tem como você ficar parando para posicionar a fotocélula lá e fazer um teste de velocidade. Graças a Deus, a tecnologia avançou muito e agora nós temos diversas variáveis de carga, que nós chamamos de carga externa, concentradas num aparelhinho que vai num colete, né? Quando vocês assistem os jogos de futebol, é comum, às vezes, o atleta fazer o gol e tirar a camisa para comemorar, e aí você vê que ele está usando um colete, né? Ou quando acaba o jogo, eles trocam as camisas, ele também está usando um colete lá. Atrás desse colete, tem lá um bolsinho onde vai embarcado um GPS, tá? E aí, esse GPS, ele indica carga externa. O que é carga externa? É tudo que o atleta faz em termos mecânicos no campo, né? Então, vai medir distância total, vai medir distância em alta velocidade. E também, no profissional, nós temos as cintas de frequência cardíaca, né? Se eu tenho o que o atleta está fazendo em termos mecânicos no campo e tenho as respostas internas dele, eu também consigo saber se esse atleta está bem condicionado ou mal condicionado, simplesmente comparando o que ele está fazendo de distância, de demanda externa, com o que ele está fazendo de demanda interna. Se isso é compatível, beleza, ele está bem condicionado, está atendendo, está conseguindo suprir as demandas, né? Se ele está sofrendo internamente para cumprir demandas externas baixas, significa que ele está mal condicionado, ele precisa melhorar. Mas quais são essas variáveis que esse GPS mede, né? O Renan também pontuou
deu uma pincelada no que é importante na questão do GPS. Garanto para vocês que o GPS, ele mede muito, muito mais coisas do que está aqui. Só que nós precisamos ser assertivos nas escolhas das variáveis que nós vamos usar, porque embora o treinador, o preparador físico, eles tenham um conhecimento muitas vezes amplo da fisiologia do exercício, cara, não dá para exigir que as pessoas sejam experts em GPS, né? Porque tem algumas variáveis que são elas são originais de outras variáveis, né? São originais de acelerações, desacelerações, e aí, se você fizer muita coisa, no fim, ninguém vai entender nada e não vai ser efetivo aquele sistema de monitoramento. Então, quais são as variáveis que nós entendemos que são importantes, que conseguem dizer para toda a comissão técnica refletir, né, a real demanda do treino, se ele foi uma demanda alta, se foi uma demanda mais baixa. A gente escolheu essas variáveis aqui que já há algum tempo no clube nós utilizamos, né? Que é a distância total, que, né, toda a distância que eu percorri dentro do jogo ou do treino, a distância relativa, quantos metros eu estou percorrendo para cada minuto de treino, e essa é uma variável importante, porque ela vai ser um indicador de densidade. Quanto mais ações eu faço dentro de uma unidade de tempo, mais intenso aquele exercício se torna. Se eu faço menos ações dentro de uma unidade de tempo, esse exercício ele se torna menos intenso, né? Que é a relação esforço-pausa que o Renan pontuava lá também. Distâncias intensas, que são as distâncias acima de 20 km por hora, né? Então, dentro daquela distância total ali, tem uma faixa de velocidade que o atleta vai percorrer em alta velocidade, né? Uma certa distância que o atleta vai percorrer em alta velocidade. E, normalmente, nesses momentos que se define os resultados das partidas. É nesse momento que o cara dá um sprint para chegar numa bola, fazer um cruzamento, ou dá um sprint para chegar e fazer o gol, ou para evitar um gol, né? Então, são esses momentos que definem os resultados das partidas, e é por isso que a gente avalia essa métrica também. Também acelerações e desacelerações são fundamentais para o desempenho no esporte, né? E aí tem uma variável que se chama player load, traduzindo carga do jogador, né? Mas nada mais é do que uma variável que é baseada nas acelerações em todas as três direções, né? Para cima e para baixo, para frente e para trás, para um lado e para o outro. Essa variável ela vai somando todas as acelerações dentro do treino. E aí, se o treino vai prolongando, essas acelerações vão se somando, então eu tenho um indicador de carga de treino bem interessante também. E também não posso deixar de avaliar, além da carga externa, né, aquilo que o atleta apresenta internamente, que é através da frequência cardíaca e das respostas de percepção subjetiva de esforço. E já que falamos de percepção subjetiva de esforço, né, preciso falar do que a gente faz pré-treino, que é saber fazer uma triagem de como o atleta chega para treinar, né? Então, todos os dias, religiosamente, antes de cada treino, a gente envia para eles essas duas escalas. Uma escala de recuperação, que é essa primeira, e a escala de dor, que é a do lado de lá. Duas escalas que vão de 0 a 10, né? Em que, no caso da recuperação, 0 é péssimo, muito mal recuperado, 10 é o contrário, muito bem recuperado. No caso da escala de dor, 0 é a ausência de dor e 10 é a dor mais intensa que o atleta já experimentou na vida. E aí, né, tem as graduações ao longo da escala. 1 e 2, dores leves, de 3 a 7, dores moderadas, de 8 a 10, dores intensas. No caso da recuperação, de 4 para baixo, normalmente é uma recuperação mais baixa mesmo, né? O atleta está se sentindo cansado. 5 e 6, eu costumo dizer para os atletas, quando eu estou explicando essa escala para eles, que é a meia bala, é o mais ou menos, né? Só o suficiente para treinar. E aí, de 7 a 10, indica uma recuperação já
bem satisfatória, uma recuperação boa. E aí, essas informações elas são muito importantes para a gente, antes do treino, porque eu vou comparar como o atleta está chegando para treinar com a gente e vou ver o que está programado para o treino. Dependendo da resposta do atleta, eu vou ter que adequar o treino para aquele atleta, né? Vou exemplificar. Vamos pensar que está programado que um dos exercícios do treino seja um treino de finalização, né? Então vai ter chute para o gol. Se o atleta chegar para mim e relatar que tem uma dor no quadríceps, isso me acende um alerta, porque essa musculatura vai ser muito requisitada naquele exercício e ele está em um risco elevado de fazer uma lesão de quadríceps. Então, eu vou chegar e vou avisar a comissão técnica e vou sugerir a ação de tirar a carga de finalização dele. Ele pode participar dos outros momentos do treino, desde que aquela musculatura do quadríceps não seja exigida demais, sim. Pode ser que ele consiga cumprir com a demanda do treino sem qualquer problema, mas daí eu tiro a finalização dele. Ou um atleta que vem aí relate dor no joelho, e aí está programado um trabalho de saltos reativos, né, pliometria. Se eu submeter aquele atleta que já está com uma dor no joelho, aquele tipo de exercício, pode ser que eu agrave ainda mais aquele problema que ele tem. Mas pode ser que ele consiga cumprir, tirando ele dessa parte do treino, ele consiga cumprir sem problema o restante do treino. Não treinar é a última das últimas opções no futebol, né, no futebol competitivo, né? Então, cara, qualquer coisa que esse atleta faça vai ser ruim para ele. Aí tudo bem, aí ele não treina. Agora, se ele pode fazer alguma coisa, ele vai fazer aquela alguma coisa. E aí, por fim, no final do treino, a gente envia essa escala aqui, que é a escala de percepção subjetiva de esforço. Também é um indicador de carga interna, mas é diferente da frequência cardíaca, né? É uma resposta que é o sentimento do indivíduo, como ele está percebendo aquela intensidade. Então, 0, repouso. Em dias que nós não treinamos, a carga é 0. 10 é o máximo esforço que aquele atleta já fez na vida, né? Então, quando eu estou explicando essa escala para os atletas, eu peço para eles lembrarem do momento que ele se sentiu mais cansado na vida dele. E aí, quando eu vou perguntar a escala para ele no final de cada treino, eu peço para eles lembrarem e compararem aquele sentimento que ele está tendo depois daquele treino específico com o sentimento que ele teve naquela experiência que foi muito extenuante. E aí ele vai me responder, comparado ao meu máximo, esse treino foi moderado, foi fácil, ou foi difícil, muito difícil, ou chegou muito perto do meu máximo de novo, né? E aí, como eu faço a gestão daquilo que eu coletei? Beleza, o GPS é maravilhoso, ele mede distâncias, mede acelerações, mas e aí, tá alto, tá baixo, tá ruim, tá bom? Como que eu faço essa gestão da carga de treino? O Renan pincelou também um pouquinho, mas para explicar de uma maneira mais profunda, né? A gente sempre pensa no jogo para trás. Por quê? Porque a gente tem que estar bem para jogar. O jogo vai perturbar todos os meus sistemas praticamente no máximo, né? Então, vai perturbar o meu sistema aeróbio, vai perturbar o meu sistema neuromuscular. Então, um dia antes do jogo, eu tenho que recuperar esses sistemas. Então, não pode ter uma carga de treino muito grande, que é o que está demonstrado no gráfico ali no -1, né? Dá para perceber que a distância já é menor, a distância em alta intensidade é menor, as acelerações são menores, né? No segundo dia que antecede o jogo, eu já posso fazer um pouquinho mais de carga de treino, só que eu também não posso arrebentar os atletas, né? Porque, cara, falta 2 dias para o jogo, então eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou colocar também. O último dia, que teoricamente você pode colocar um pouco mais de carga de treino, trabalhar com mais intensidade, é o -3. Porque aí, por mais que eu atinja o sistema neuromuscular de uma maneira importante, eu tenho tempo hábil para me recuperar
né? E fazer ajustes no -2 e no -1 para que eu esteja bem para jogar, né? Se eu errar a mão no -3, eu ainda tenho o -2 e o -1 para ajeitar. Se eu errar a mão no -2, eu só tenho o -1 para arrumar. E se eu errar a mão no -1, aí, meu amigo, a chance de nós termos um evento adverso no jogo, ela é grande. E é dessa forma que o setor de fisiologia ele trabalha. Quando nós temos, cada comissão técnica tem uma maneira de trabalhar, e aí acaba se tendo um padrão. O setor de fisiologia vai avaliando, vai medindo, né, todos os treinos, e a gente identifica um padrão para -3, -2, -1. E aí, com os sistemas de monitoramento em tempo real, eu consigo ir durante o treino munindo a comissão técnica com informações e dizendo, olha, em questões de distância e alta intensidade, de distâncias totais, nós estamos nos aproximando do nosso objetivo físico, né? E aí a gente vai trabalhando para que, ao atingir o objetivo físico, né, o treino tenda a encerrar. Tem uma margem para passar do 100%? Né? Claro que tem, até porque o treinador muitas vezes precisa disso para ajeitar o time. Futebol precisa, né, de resultado, não adianta a gente correr, fazer acelerações e desacelerações e o time está desajeitado taticamente, né? Então precisa ter esse entendimento, mas também precisa ter um entendimento de que se errar a mão, nós vamos ter problema. Outro processo que já é bem estabelecido dentro do clube é a avaliação da recuperação pós-jogo, né? Então, como que funciona isso? Jogamos, né? Vai ter, por exemplo, o jogo Vou dar o exemplo do jogo do América, né? Nós jogamos contra o América. No dia seguinte, avaliamos os atletas que foram suplentes, os atletas reservas, que entraram, mas jogaram pouco. Porque mesmo que o atleta ele entre e jogue pouco, né? Se não tiver nenhum problema com ele, pode ser que ele venha e se apresente muito bem. Mas pode ser que a exigência física em cima daquele atleta, por mais que sejam poucos minutos, seja muito grande. E aí ele pode vir desgastado, né, para treinar no outro dia. Então a gente faz essa avaliação no dia seguinte com os atletas que foram suplentes. Por quê? Como a carga deles foi mais baixa, se nós não dermos carga de treino para eles de novo, eles vão começar a descondicionar. Então precisa dar uma carga de treino nesses caras, a não ser, como eu falei, que eles se representem mal. E o objetivo é justamente identificar isso, identificar se o atleta está bem para participar do treino, né? Para tomada de decisão se ele vai participar do treino ou não. E no segundo dia depois do jogo é que a gente avalia aqueles atletas que começaram jogando, né? Mas como que é essa avaliação? Então o atleta chega na nossa sala lá e a gente vai conversar com ele, vai mostrar aquelas escalas de recuperação, de dor para ele, ele vai responder. Além disso, tem um momento de conversa ali com o atleta para pegar um feedback verbal mesmo dele, né? Em seguida, nós temos a avaliação sanguínea. Há algum tempo nós utilizávamos a creatina quinase, né? Bastante utilizada no futebol brasileiro, mas devido a descontinuidade da principal empresa que fabricava os insumos para a realização dessa avaliação, nós tivemos que mudar o indicador que nós utilizávamos. Então, ao invés de creatina quinase, agora é proteína C reativa. Também é um indicador de inflamação sistêmica, né? Mas mudou o indicador. Mas funciona muito bem também. Tem boas correlações com os indicadores, principalmente de dor, né? E aí, depois da avaliação sanguínea, o atleta passa por um teste de salto vertical e todas essas informações são compiladas numa equação que gera um percentual de recuperação e aí sim nós tomamos a decisão quanto à participação do atleta no treino ou não. Eu ia passar um vídeo do professor Novak, né, que é o responsável pela equipe profissional, onde ele explana sobre
uma das formas pelas quais nós somos consultados quando se tem viagens, né? Eu vou resumir a fala dele. A fala dele teria 5 minutos e é muito específica, ela vai em vários detalhes. Mas, para resumir, o que é importante ter em mente quando nós vamos viajar, né? Tem viagem que é curta, tem viagem que é longa. Então, eu preciso pensar em como os atletas eles vão se alimentar durante a viagem, pensando numa viagem longa, né? Como eles vão se hidratar. O lugar para onde eu estou indo, ele é mais quente, ele é mais frio, isso vai impactar também nas questões de hidratação. Aonde nós vamos dormir, como que vai ser essa viagem, né? Viagens mais longas também têm impactos bem difíceis de lidar. Quando a gente viaja, a gente já sai, muitas vezes a gente chega cansado da viagem. Para os atletas é a mesma coisa, por mais que sejam viagens aéreas, viagens que hoje são mais rápidas, mas ainda assim, tem escala, tem uma série de questões que precisam ser observadas. E aí, se nós agimos com a melhor logística possível, vai ter impacto de cansaço? Vai, mas esses impactos eles são cada vez menores, porque aí eu tenho garantia de que eu estou oferecendo alimentação, descanso, hidratação para os atletas, e aí esses impactos eles diminuem. Outra coisa que foi muito interessante que nós fizemos em conjunto com o setor de fisioterapia, com o setor de medicina, foi um protocolo de retorno à atividade esportiva. Desde 2019, todo o processo do momento em que o atleta machuca até ele pisar no campo para jogar de novo, ele é rigidamente demonstrado nesse quadro, né? Então, nas primeiras fases, eu vou tratar clinicamente da dor daquele atleta. Se for um caso cirúrgico, vai fazer a cirurgia, vai fazer a recuperação da cirurgia, né? Aquelas fases dos quadrinhos amarelos, principalmente ele está ali ainda no setor de medicina e fisioterapia. No final, no último quadrinho amarelo, existe uma integração do setor de fisioterapia com o setor de preparação física, né? Porque o atleta, ele não está totalmente apto a fazer tudo, mas ele também não precisa ficar deitado na maca, né? Então, ele já pode fazer várias coisas para ir melhorando o condicionamento dele, mas ainda é um trabalho conjunto. A partir dali, começa cada vez mais na mão da preparação física, inserindo cada vez mais ações que nós chamamos de imprevistas, né? Primeiro, nós colocamos ações de baixa complexidade para o atleta. Então, ele sabe que a bola vai vir aqui, ele sabe que ele vai ter que correr para lá, que ele vai mudar de direção aqui e ali, né? E cada vez mais eu vou inserindo esse atleta em situações em que ele não sabe o que vai acontecer, para realmente testar se ele está apto a retornar para a atividade esportiva caótica que é o futebol, né? Outra situação em que nós participamos é o planejamento das estratégias regenerativas, né? Sono, alimentação e suplementação são coisas que acontecem sozinhas, né? O atleta ele vai dormir, ele vai se alimentar, ele vai ter o suplemento dele. Agora, crioterapia, piscina quente, massagem e bota pneumática, elas precisam ser planejadas e inseridas dentro do ciclo de treinamento para que os atletas façam, porque é uma estratégia adicional, uma estratégia além, e ajudam muito na recuperação do atleta e ajudam muito na percepção de recuperação do atleta, né? E aí, não é só chegar, programar e dizer para o atleta, olha, tem crioterapia disponível lá, tá? Ele vai falar assim, ó, tá bom, e não vai, né? Então, a gente precisa convencer ele de que aquilo é bom para ele, né? E de que maneira que nós fazemos isso? A gente gosta de usar bastante informativos digitais e vídeos também para demonstrar, explicar os porquês de ele estar fazendo aquela situação, né? Um exemplo de informativo digital nós fizemos para o uso da cafeína, né? Porque tem atleta que chega antes do treino e toma cafeína lá, assim, o treino vai começar e ele toma cafeína. Só que a cafeína, ela vai fazer efeito, ela demora para fazer efeito.
Então, ele perdeu boa parte do efeito da cafeína. Então, a gente precisa instruir eles quanto ao uso dessa suplementação, né? Esse aqui foi um informativo feito junto, setor de nutrição e setor de fisiologia. Questão das câimbras, né? Acontece, mas a gente pode minimizar. Só que muitas vezes depende do próprio atleta, treinar com intensidade, se dedicar no treinamento, né? Para que isso não ocorra. E aí, às vezes, é importante você chegar e explicar para ele isso. Até quando nós inserimos o sistema de monitoramento, lá em 2016, não foi da noite para o dia que os atletas passaram a usar, né? Houve um momento de adaptação para que eles utilizassem. Por quê? Poxa, antes era uma incógnita o que o cara fazia em termos de distância, em termos de intensidade, né? E agora a comissão técnica toda vai saber o que eu estou fazendo, eu não vou usar. Para os caras virem me cobrar depois, eu não. Mas daí a gente foi lá, explicou para eles, ó, veja, isso é para o teu bem, garantir carga de treino adequada. Aí sim, foi melhorando, e hoje, já há muitos anos, já é um processo bem estabelecido, não temos mais problema com isso. E aí, alguns pormenores que também são importantes do nosso setor. Falei lá no começo da apresentação sobre vigilância tecnológica. Foi assim que nós chegamos ao conhecimento do GPS e da possibilidade de utilizar o Catapult, né, que é a marca que nós utilizamos, e também foi dessa maneira que a gente fez a troca do indicador bioquímico, né, que eu falei, que eu comentei. Houve uma troca, houve a paralisação da fabricação do insumo, e todos os clubes do futebol brasileiro ficaram simplesmente malucos do dia para a noite e ninguém sabia o que fazer. Era um bafafá no grupo lá dos fisiologistas brasileiros lá, que todo mundo queria saber o que ia fazer, né? E aí a gente foi atrás no mercado para identificar um produto que pudesse nos ajudar. Também fizemos a elaboração de um caderno metodológico, hoje no Coritiba. Todos os processos que envolvem nutrição, fisiologia, medicina, a fisioterapia, eles estão compilados, né, num caderno metodológico. Então, até as questões de programação semanal, existe uma orientação com base na ciência desses vários setores para a tomada de decisão em relação a dar folga, não dar folga, garantir carga de treino adequada, que horário que vai fazer o jantar, os almoços, pensando nos dias de jogos, né, e de treinos, tudo compilado dentro do caderno metodológico. E não é o foco, mas também não deixa de ser importante, produzir material científico, né? Nós já fizemos alguns artigos utilizando alguns dados do clube para algumas revistas até internacionais, com um fator de impacto bem interessante. Também fizemos participações em congressos e até a tese de doutorado do professor Dr. Luiz Novak foi com base nos monitoramentos que nós temos no clube. Então é isso, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade dos senhores.